Então é o seguinte, ó. Aqui vamos supor que a gente tem um teto. Aqui tem uma corda. Essa corda vai ter uma esfera presa nela. Quando a gente começa a fazer a análise do pêndulo, a gente verifica primeiro quais são as forças que estão atuando sobre ele. Então a gente sabe que sempre verticalmente eu vou ter uma força-peso que é mg apontando para baixo. O que esse pêndulo vai fazer? O movimento que ele vai fazer. A partir do momento que você estica a corda nessa altura, ela vai realizar um movimento aqui, ó, dessa maneira. Ela vai ter aqui em relação à sua posição central uma certa altura que vai ser exatamente o comprimento da corda, que nós vamos chamar de L. Então o que vai fazer? Essa força-peso em uma das suas componentes vai fazer com que ele realize esse movimento de ir e voltar. Se não tiver nenhum atrito, ele vai realizar esse movimento aí para sempre. Então aqui observe que quando a gente tirou da posição dele de origem aqui, ó, central, ele faz um certo ângulo que nós vamos chamar de θ aqui. Além da força-peso atuando sobre ele, eu vou ter aqui uma outra força, que é a força nessa corda. Nós chamamos de tração. Essa força-peso a gente pode decompor ela em mais duas componentes. Eu posso ter aqui a componente dela, que vai estar aqui na direção, nós vamos chamar de Y. Observa que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui de cima. Então aqui nós vamos ter mg multiplicado pelo cosseno de θ. E vai ter uma outra componente para cá, que é justamente essa componente que vai fazer com que essa bolinha desça, né? Fazendo um movimento aí circular. Essa daqui então vai ser mg seno de θ. Vamos analisar esse triângulozinho bem aqui, ó, para você entender por que apareceu seno, por que apareceu o cosseno. Então olha como é que funciona. Eu vou desenhar aqui a força-peso, que é o mg, e aqui eu vou desenhar essa componente que eu desenhei ali, ó, que nós vamos inicialmente chamar de uma letra qualquer. Vamos chamar aqui de X. Observa que a gente fez a decomposição e apareceu uma outra letrinha aqui, ó. Nós vamos chamar de Y. Tá? O que você vai observar aqui, ó? Se a gente completasse aqui um retângulo, esse lado aqui, ó, é exatamente o mesmo tamanho desse aqui. Então daqui, ó, se você puxar para cá, ó, é o mesmo tamanho Y. E aqui a gente forma um triângulo retângulo. Então, ó, aqui a gente forma um triângulo retângulo, que eu possuo um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então esse lado aqui é a nossa hipotenusa, aqui eu tenho um cateto, que é X, aqui eu tenho outro cateto, que é Y. Então como é que eu faço para calcular os catetos X e Y? A gente faz assim, ó. Vou utilizar a ideia do seno, do ângulo, que é o ângulo θ, e do cosseno do ângulo θ. Seno é cateto oposto ao ângulo, então se esse daqui é o nosso ângulo, o cateto que vai estar oposto a ele é esse lado aqui, que a gente chamou inicialmente de Y. Y sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse maior lado desse triângulo retângulo, que é o nosso mg. Então, Y sobre mg. Já o cosseno, ele vai ser quem? Ele vai ser o cateto adjacente. Então, se aqui é o nosso ângulo, adjacente é aquele que toca o ângulo. Observar que ele está aqui, ó, tocando esse ângulo. Então, esse é o adjacente. Nós vamos chamar, então, de X sobre a hipotenusa, que é o nosso mg. Se nós realizarmos aqui o produto do meio pelos extremos, eu vou só separar aqui para ficar melhorzinho, a gente ficaria assim, ó, mg multiplicado por seno é igual a y. Então, y é igual a mg seno de θ. Já o nosso x vai ser o nosso mg cosseno de θ. Só para ficar mais claro aqui, ficou assim, ó, seno de θ igual a y sobre mg. Produto do meio pelos extremos, tá? Beleza, então, daqui a gente então entendeu como é que funciona esses dois aqui, ó, esse mg. Então, para a gente ter o nosso movimento pendular, nós vamos ter o seguinte, ó, que a força que vai estar aqui, ó, tangencial, realizando esse movimento, que é aquela força, eu vou chamar de Ft aqui, força tangencial, ela vai ser igual a quem está aqui do lado dela, que é o mg
seno de θ. Então, ela vai ser igual à nossa própria massa vezes a aceleração. Observa que essa esferinha ela vai estar dando esse movimento aqui, ó, que é parte do comprimento de um arco de circunferência. Deixa eu desenhar aqui uma circunferência. Aqui eu tenho uma circunferência. Aqui está o raio. Então, se a esfera saiu daqui, por exemplo, e foi para cá, ela andou esse trecho aqui, ó. E ela fez um ângulo. Então, como ela andou isso aqui, ela andou um espaço aqui que nós chamamos de S. Ou seja, aqui na nossa equação, nós vamos ter então, ó, mg seno de θ. Aí aqui vai ser a massa vezes a aceleração. Vamos lembrar lá do inicinho da física 1. Se eu tenho uma posição, se eu faço a derivada dessa posição em relação ao tempo, eu vou ter o vetor velocidade. Se eu faço a derivada da velocidade em relação ao tempo, eu tenho a aceleração. Só que se tu for analisar, a derivada aqui, ó, dessa velocidade, a gente sabe que v é dx sobre dt. Então, se eu substituir esse dx sobre dt aqui dentro, nós vamos encontrar a seguinte relação, que a aceleração pode ser escrita como derivada da segunda da posição em relação ao tempo. Então, eu posso escrever a aceleração ou como derivada da velocidade sobre o tempo, ou como derivada da segunda da posição em relação ao tempo. Essa posição x aqui é a mesma S aqui, ó. Então, aqui eu posso escrever como d2s, dt2. Essa nossa força aqui, ó, observa, toda vez que eu tento puxar para cá, ela quer fazer um movimento para cá, né? Ela puxa para descer. Quando a bola chega aqui, o que acontece? Essa força, componente da força peso, puxa a bolinha para vir para cá. Então ela vai receber aqui um sinalzinho de negativo, tá? Um menusinho aqui. Eu posso cancelar então essa massinha com essa daqui. E aí cancelando essa massa, a gente vai chegar na seguinte relação aqui, ó. D ao quadrado S sobre dt2 é igual simplesmente G seno de θ. Tá? Só que o que acontece? Lembra daqui, ó, como é que essas três variáveis aqui, ó, o raio, o ângulo e o S, eles estão envolvidos, né? Eles estão envolvidos da seguinte forma. O S, ele é o θ multiplicado pelo raio. Então, o comprimento de arco de circunferência, ele nada mais é do que o θ vezes o raio. Nesse caso da nossa questão, se você analisar, o movimento circular ele vai se dar em torno dessa circunferência, aqui, onde o raio é o raio L. Ou seja, esse L aqui também ele é o raio da trajetória. Então aqui nós vamos ficar com o seguinte. Eu vou substituir então esse S pelo θ, d2θ, dt ao quadrado. O L que estava aqui em cima, ele vai passar para o outro lado, né, dividindo. Então vai ficar menos G sobre L seno de θ. Né? Observe, aqui vai ficar θL, então no lugar do S, esse θ vai ficar e o L vai descer. Né? Ele está aqui em cima, ele desce dividindo o G. Beleza, então chegamos nessa relação aqui. Né? Aí, carinhosamente, G sobre L, nós vamos aí facilitar a vida e vamos substituir ele por um ômega ao quadrado. Ou seja, esse cara aqui nós vamos dizer que ele é um ômega ao quadrado. Tá? Logo, o nosso ômega, se a gente for calcular ele sozinho, ele é raiz quadrada de G sobre L. Ou seja, isso aqui é a nossa frequência angular para o pêndulo. Tá? Nossa frequência angular. Então, daqui, o que a gente precisa, né? A gente precisaria resolver isso aqui, ó. Só que, em geral, nas questões de pêndulo,
A gente não vai estar preocupado em resolver isso. O que é interessante é saber quem é o período. O período T, para um pêndulo simples, basta a gente lembrar o seguinte, ó. Período é igual a 2π sobre ômega. E de onde vem isso? Vem que ômega é 2πf ou ômega é igual a 2π sobre t. Então, se a gente trocar de posição esses dois aqui, ó, um com o outro, a gente chega nessa expressão aqui. Nós temos, então, que 2π, como o ômega é raiz de g sobre L, então a gente vai colocar aqui, ó, raiz de g sobre L. Se eu pegar isso aqui e jogar, inverter ele, nós vamos ter simplesmente que o período é 2π raiz de L sobre G. Então esse aqui é o período no movimento do pêndulo simples, né? O período do pêndulo simples. Para calcular a frequência é mais fácil ainda. Frequência, ela é o inverso do período. Não esquece disso, frequência é o inverso do período. Então basta que eu pegue toda aquela expressão do período, ficaria 1 sobre 2π raiz de L sobre G. Então aqui ficaria então 1 sobre 2π. Essa raiz aqui é só inverter os termos de dentro, que nem eu fiz anteriormente. Estava G sobre L, eu inverti, ficou L sobre G quando passou para cima. Aqui está L sobre G, quando eu vou inverter vai ficar G sobre L novamente. Então aqui fica a nossa frequência do movimento. E aqui é o seguinte, ó, essa frequência é dada em Hertz, o período é dado em segundo. Quando ele falar de frequência angular, que é o ômega, essa frequência angular é dada em radiano por segundo. Tá? Então, essa é a nossa frequência angular. Lembrando que para esse tipo de pêndulo aqui, só vai valer essas condições aqui para θ pequenos, valores pequenos de ângulos, tá? Então, só vai valer para θs pequenos. Até 5 graus ali, a gente vai ter um percentual de diferença entre seno e ângulo muito pequeno, de 0,1%, até 5 graus. Então, vai ser sempre para ângulos pequenos. Quando você sai de um pêndulo que é só uma bolinha aqui e passa aí para um pêndulo chamado de pêndulo físico, presa a ele, por exemplo, eu posso pegar aqui como se fosse uma ripa, colocar ela presa aqui. Aqui eu tenho um ponto O e ela vai estar girando, né, em torno desse ponto. Ela vai estar girando. Então, para esse tipo de pêndulo, aí, que é chamado de pêndulo físico, aí eu vou ter que levar em conta algumas coisas, né, como o centro de massa do sistema, o comprimento que ele vai ter, que, na verdade não é nem o comprimento, seria a distância que ele vai ter aqui em relação ao ponto de apoio, né? Porque, por exemplo, eu poderia colocar o ponto de apoio dele mais para baixo, ou até aqui, tá? Em qualquer ponto. Então a distância que leva em consideração aqui é essa distância D aqui, lá da pontinha dele até esse ponto de apoio, de oscilação. Para esse tipo de pêndulo físico, o nosso ômega, aí ele vai levar em conta o seguinte, ó, ele vai ser a raiz quadrada da massa gravidade vezes essa distância D que eu falei para vocês, dividido por uma coisa chamada momento de inércia, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o famoso momento de inércia. E aí na questão, ele vai ter que dar para você o valor desse momento de inércia. Então, o valorzinho que ele vai te dar, ou então você tem que calcular. Mas em geral, como se trata já das questões de pêndulo, né, ele te dá o valor do momento de inércia. E aí cai na mesma regra, né? Se eu quero calcular o período desse camarada, como é que eu faço? Aí lembrar, período é igual a 2π sobre ômega. Mas quem é ômega? Ômega é toda essa expressão aqui. Então ficaria 2π sobre
a raiz de mgd sobre o momento de inércia. Novamente, aqui eu vou repetir o 2π. Esse cara, quando ele subir, ele vai só inverter dentro da raiz. Vai ficar assim, ó, raiz de... O i fica na parte superior, dividido pelo mgd. mgd. Se você quer calcular a frequência, aí novamente, a frequência é o inverso do período. Então, como a frequência é o inverso do período, já vou colocar aqui direto, nós vamos ter então que a frequência f, ela vai ser 1 sobre 2π, e aí eu volto ao original, né? Sobre o momento de inércia. Então essa seria a nossa frequência. Então eu tenho esses dois tipos de pêndulos aí. Tem pêndulo de torção, também tem pêndulo cônico. Então voltando aqui para a nossa questão, então ele diz assim, um pêndulo faz 120 oscilações completas em 3 minutos. Então lembrar o seguinte, ó, o período ele é sempre calculado da seguinte forma: tempo total gasto para fazer isso dividido pelo número de oscilações. Por que que ele faz isso? Porque quando você pega o tempo total dividido pelo número de oscilações, aí você vai ter a relação de quanto tempo você gastou para realizar uma oscilação. O que que seria isso? Vamos pegar aqui o movimento circular. Você deu uma volta, você gastou um tempo t para dar essa volta, certo? E aí quando você dá uma volta, você completa uma volta, uma oscilação, uma revolução. Se eu fizer então 5 voltas completas, então eu fiz 5 oscilações ou 5 revoluções. E vamos supor que eu gastei 5 segundos para completar todas as 5 oscilações. Significa que o meu período, ou seja, o tempo gasto para fazer uma oscilação foi o tempo total gasto 5 dividido pelo número de oscilações que eu dei completas. 5 dividido por 5, nesse caso, daria 1 segundo. Então, o período para completar uma volta, ele seria de 1 segundo. Tá? Então, essa aqui é a definição de período. E a definição de frequência, ela já seria a definição do o inverso do período. Ou seja, são quantas oscilações você consegue dar em um certo intervalo de tempo. Então, isso é a frequência. Por isso que a gente diz que período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Tá? A gente fala isso. Então, pegando aqui nossa questão, é o tempo total. Observe que o tempo está em minutos, 3 minutos. Para a gente transformar esse tempo para segundos, seria o 3 minutos multiplicado por 60 segundos. Aí eu teria o nosso tempo em segundos. E o número de oscilações, que é 120. Então já pode aqui cancelar esse cara com esse. E aqui eu teria dividido por 6 dá 1, dividido por 6 dá 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então eu gasto aí um período de 1,5 segundos aí nessa questão. Certo? Aí ele diz, encontre o comprimento L do fio. Aí vamos lembrar, a gente determinou aqui, ó, anteriormente, uma formulazinha que ela dizia para a gente que o período é calculado assim, ó, é o comprimento, que seria o nosso raio, né, o comprimento do fio, dividido por G, isso tudo dentro de uma raiz. Nosso período é igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o nosso comprimento. Bom, como ele quer saber o comprimento, eu vou isolar esse L. Para isolar o L, o que a gente vai fazer? A gente precisa sumir com essa raiz aqui, ó. Vamos aplicar aqui, ó, de um lado, eleva todo mundo ao quadrado, e do outro também. Então, quando eu faço isso, eu fico com período ao quadrado é igual, fica todo esse termo do π aqui ao quadrado, e esse quadrado aqui, com o nosso radical, ele some. Então fica L sobre G. Como eu quero descobrir então o nosso L, esse G que está aqui ele passa multiplicando e esse cara aqui passa dividindo. Logo, nós vamos ter o seguinte, L é igual a G, T ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, 4π ao quadrado.
Substituindo os valores, nós vamos considerar aqui o nosso G 9,81, né, 9,8. O período que a gente encontrou anteriormente, 1,5, dividido por 4 vezes o valor de π. Eu vou colocar na calculadora. Então, nesse caso, vou colocar o valor inteiro, tá? Então, aqui nós vamos ficar com um comprimento de 0,559 metros. Então, esse é o comprimento do fio dessa questãozinha. Beleza? Então é isso.